Nós vamos fazer nossos agradecimentos especiais à senhora, mais uma vez. É uma professora da Estácio de Sá, de Direito de Família, muito querida pelos advogados. Daquela vez que a senhora esteve aqui, saiu todo mundo maravilhoso com seus ensinamentos, com a sua forma tão simples de ensinar aquelas coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar de outra forma. Então, a senhora seja muito bem-vinda. Saiba que a OAB sempre estará de portas abertas para recebê-las. E agora eu vou dar o tempo da senhora para a senhora falar do que a senhora mais sabe, direitos de família. Fique à vontade. Muito obrigada, né? Boa tarde de novo, né? E é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando meus conhecimentos, né? Estou vendo que alguns alunos aqui já estão ingressando. Compartilhem aí o vídeo, né? Tá gravando? Tá. Porque eu gostaria que ficasse gravado, né? Para a gente depois disponibilizar. Fica assim, doutora, fica gravado. Ótimo. Ai, Lucimere, obrigada, Aninha. Campus Recreio, isso aí, que eu estou coordenando agora o curso de Direito no Campus Recreio, né? Então, uma honra, Vitor também, todos vocês, grande beijo, um prazer de estar aqui, né? Assim, ao vivo, a gente não pode se ver presencialmente, mas estamos aqui virtualmente. E é um prazer, e nós vamos hoje falar sobre direito de família em tempos de pandemia, né? E agradecer aí todos os meus alunos, que eu não vou poder ficar. Olha, estão mostrando Paula, aí, olha. Nossa, Campus Sulacap presente, muito obrigada, Igor. Beijo para todos vocês, um prazer. E nós vamos falar, né, sobre o direito de família, que Tainá, querida, muito bom. Coloquem coraçõezinhos aí. Muito corações, quem está gostando, muitos coraçõezinhos, né? Muito bom. O Will também, com o canal Simplesmente Direito, muito bom estar aqui. Bom, tempos de pandemia, né? Como é que fica o direito de família em tempos de pandemia? Eu tenho sido consultada por algumas pessoas em relação à guarda, em relação à alienação parental, em relação a divórcio, dissolução de união estável. Então, o judiciário ele está funcionando também de forma remota. E hoje mesmo, né, eu tive uma surpresa que uma cliente que reside em Sulacap, eu avisei uma ação de adoção por socioafetividade, e a doutora Miriam, da primeira vara de família de Bangu, já concedeu a tutela de urgência e evidência. Então, assim, o trabalho de forma remota, ele acaba sendo também mais eficiente, mais eficaz, né? É isso que nós estamos percebendo também como professora, né? Que eu estou em aula com os meus alunos online. E nós todos sabemos que esses tempos, né? Eu acho que assim, é inédito o que está acontecendo para essa geração, né? E para essas gerações que estão vivendo esses tempos, porque realmente é algo que está mexendo com muitas pessoas, né? E, na verdade, esse tempo de pandemia, de autorreflexão, ele só está trazendo à tona aquilo que já existia, né? E que agora as pessoas estão podendo fazer essa autorreflexão. Então, não é que a pandemia causou o divórcio, não é que a pandemia causou a dissolução daquela união. Não é isso. Isso só trouxe à tona algo que já estava inserido naquelas relações, né? E aí, como fica isso, né? Bom, questão de guarda. Se os pais já estão separados, como é que fica a guarda das crianças? Tudo sempre dentro de um consenso de razoabilidade, de bom senso, né? Que é o que é o mais importante, né? O bom senso e a razoabilidade, para que a gente possa, na verdade, resolver tudo da melhor maneira possível, né? Então, as crianças estão tendo aula online, então tem que ser, né? Pode dividir 15 dias, pode dividir finais de semana alternado, sempre voltado para essa questão de consenso. Sempre, né? Porque o acordo é melhor do que qualquer coisa. Porque
eu costumo dizer assim, a gente escolhe com quem a gente vai casar, a gente escolhe com quem vai ter filho, nós permitimos isso, porque a gravidez é uma permissão, né? E aí as pessoas, às vezes, elas se separam e elas esquecem que a conjugalidade, ela não é perene, mas a parentalidade é. Ela é perene, ela é eterna. Então, aqueles filhos serão vínculo perpétuo entre o casal, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e que o olhar tem que ser prospectivo, para frente, para o futuro. Porque se os pais têm aqueles filhos, eles têm um projeto em comum. O casamento não deu certo, faz parte, porque a gente casa para ser feliz, mas a gente divorcia para ser feliz também, né? E o tempo de vida aqui na Terra ele é muito curto, então a gente precisa aproveitar melhor esse tempo, vivendo em paz, em harmonia, buscando consenso. É o que eu costumo falar. Eu estou muito ligada agora, né? Voltada para o direito sistêmico, que é a gente se posicionar, porque nós estamos interligados e interconectados o tempo todo, né? E assim, agora, o que está acontecendo aqui com essas pessoas que estão aqui online conosco? Nós estamos interconectados, interligados, Sim, então sim. isso é muito importante. Então a gente sai daquela questão de justiça, é dar a cada um o que é seu, para aquela questão assim, justiça é dar a cada um o que lhe pertence, né? Sistemicamente o que é nosso, dar a cada um o que é seu. Então, qual é a minha parcela de responsabilidade naquele evento lesivo? Qual é a minha parcela de responsabilidade naquele conflito que eu não estou conseguindo encontrar uma solução, né? Então, é muito importante que a gente assuma a nossa parcela de responsabilidade para que, eu costumo dizer assim para os meus alunos brincando, né, que brincando, mas falando sério, que em todo beco sem saída, né, há sempre uma passagem secreta quando a gente assume a nossa parcela de responsabilidade, né? E a gente precisa também ter consciência e ter essa tomada de consciência de que se eu não conseguir sentar e dialogar com aquela pessoa com quem eu estou em conflito, como é que eu vou terceirizar a minha vida? Eu vou terceirizar a minha vida porque eu vou colocar nas mãos do juiz a decisão de quem vai ficar com os meus filhos, quem vai ficar com a guarda. Eu acho isso um pouco doido, né? Porque, na verdade, o juiz ele vai solucionar a lide, mas nem sempre ele vai resolver os conflitos, né? Os conflitos vão existir, né? A solução está dentro de nós, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o juiz vai prolatar a sentença, ele vai julgar procedente o pedido, porém não vai satisfazer as partes, não vai resolver o conflito que vai permanecer, ele vai prosseguir. Por quê? Porque, na verdade, o conflito está lá dentro de cada um, né? E quando a gente consegue se enxergar e enxergar que nós também temos essa parcela de responsabilidade, com certeza a solução ela vem, né? E como eu falo, né, que tem muitos advogados, o curso de direito no Brasil ele é muito beligerante, ele ensina o litígio, mas quando a gente, não é verdade? E muitos alunos às vezes falam para mim, professora, mas dinheiro, guerra é dinheiro. Eu falei, gente, não é isso, sabe? A gente precisa ter um olhar de pacificação, ter um olhar dessa cultura da pacificação mesmo, de promover a paz. Mas aí a gente não vai ganhar dinheiro sendo advogado. Vai sim, cada um tem lá o seu valor. Por exemplo, eu também estou fazendo uma dissolução de união estável, eu converso, estou nas tratativas, né, com o casal, e aí uso ali daquelas técnicas de mediação para fazê-los enxergar que o melhor é o consenso. E quando a gente faz um acordo, cada um abre mão um pouquinho, cede um pouquinho, para que cheguem a um consenso para que todos saiam ganhando. Porque quando a gente faz um acordo, é o ganha-ganha. E na justiça nem sempre é assim, porque o juiz nunca vai dar empate, né? Um vai ganhar, o outro vai perder, vai julgar procedente, improcedente, aí recurso, e vai naquela peregrinação jurídica, aquele calvário que a gente sabe muito bem como é.
Então, eu prefiro gastar tempo nas tratativas de acordo para fazer com que eles enxerguem, né, o problema, porque às vezes, sabe o que acontece? As pessoas vão divorciar daquele casamento, mas elas vão casar novamente e o problema vai prosseguir. Ele vai permanecer, porque o problema não é o outro, o problema é ele mesmo. Né? Enquanto a gente não olhar para dentro de nós mesmos, né, e se encarar, a gente não vai conseguir chegar a essa solução. Então, por exemplo, na dissolução da união estável, a pessoa viu, a gente não tem mais como ficar junto, a pandemia fez com que a gente enxergasse isso. Realmente, a gente está em período de fazer muitas autorreflexões, né? Em vários aspectos, e aí a gente realmente consegue enxergar o que não está de acordo, e aí o cartório está trabalhando de forma remota, está sim legitimando, tá? A união estável, por exemplo, ou o casamento que vai ser dissolvido de forma extrajudicial quando não há incapazes envolvidos, ou litígio, pode ser feito no cartório, né? De forma extrajudicial, que é a maneira mais prática, né? Eu costumo dizer que depois das tratativas, assim que eu consigo lá levar no cartório as certidões, tudo em uma semana se faz um divórcio e uma dissolução de união estável. Eu não estou fazendo apologia aqui de divórcio de união estável, só estou dizendo como é o procedimento, né? E que é necessário fazer isso justamente para que a pessoa fique desimpedida para ela fluir na vida dela, né? E também a questão da guarda dos alimentos, isso tudo tem que ser ajustado. E se o casal não está conseguindo dialogar, que chame alguém especialista na área para poder dialogar, para chegar a um denominador comum, né? Por quê? Porque está todo mundo tendo prejuízo na sua renda. Então, todo mundo tem que entender isso, né? Que são os contratos de locação, são as pensões alimentícias, são a mensalidade da escola, enfim. Muitas coisas envolvidas e a gente precisa ter bom senso para poder, da melhor maneira possível, resolver todas essas situações. Não é mesmo, doutora Claudete? E aí... O que eu percebo, doutora, é assim, que o direito de família não é um direito que a gente tem que tratar somente ao pé da letra, né? Tem que ter um pouco de sensibilidade, um pouco de uma outra visão, né? Porque ali está envolvendo famílias, sentimentos, histórias, que aquele episódio pode ter uma repercussão para a vida inteira de muitas crianças. Então, eu acho que os especialistas de direito de família, como a senhora muito bem representa, tem que ser pessoas com sensibilidade, né? Não é que vamos deixar de ganhar honorários, pelo contrário, a gente vai ganhar honorários, mas fazendo as pessoas mais felizes, né? À medida que elas encontram o caminho delas, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Porque o advogado de vara de família, ele tem que ter essa sensibilidade, que é o que eu costumo dizer também, né? Que um processo, ele não é um mero emaranhado de papéis, mas ali estão vidas ansiando, né, por uma prestação jurisdicional que lhes satisfaça, né? E é muito importante que a gente sempre consiga sair do litígio e ir para o consenso, né? Hoje, por exemplo, quando eu dei a notícia para minha cliente, né, que ela está adotando uma criança que está desde bebezinha com ela, para você ver, até leite o corpo dela produziu, para a gente ver como o nosso cérebro ele funciona, ele comanda todo o nosso corpo, né? Que eu gosto muito também de neurociência, e eu sei disso, e eu compartilho com esse conhecimento também com as pessoas com quem eu me relaciono, porque o nosso cérebro ele comanda muitas coisas. Então, ela pegou o bebezinho e o corpo dela, o organismo dela produziu leite e ela já está com 5 aninhos e nós temos a adoção por socioafetividade com a mãe biológica assinando e nós não tem réu. Né? Então, é só uma legitimação do Estado para que a certidão de nascimento seja retificada com o nome dos pais adotivos, né? E dizer para essa criança, que é muito importante, né? Porque eu acho que a adoção é um ato de amor assim profundo, né? Que a pessoa escolhe ser mãe, ela escolhe ser pai, né? E que muitos pais biológicos estão precisando adotar seus filhos, né? Que é o que eu percebo.
que é esse ato de amor. E eu ajuizei a ação e hoje eu liguei para ela, que eu falei, eu tenho que falar isso com ela por telefone. Eu liguei e ela começou a chorar e todo mundo, o que que foi? O que que foi? Ela, não, tô chorando de alegria, porque a, a doutora Miriam concedeu a tutela de urgência e evidência, concedendo a guarda provisória, porque é assim que se procede numa ação de adoção por socioafetividade, quando eu consigo fazer com que todas as partes, né, na verdade a mãe biológica não tem pai, e não tem pai no registro, né? Porque é uma outra situação também. Quando a pessoa é casada, se João e Maria são casados, a Maria pode ir ao cartório fazer o registro do filho em nome do João e da Maria. Mas se ela não é casada com o pai do filho dela, ela não pode fazer esse registro sozinha, tem que ter autorização. Só que o oficial do registro, hoje, eles estão com um procedimento muito interessante, que acolher, né, o nome do suposto pai do filho, e eles vão fazer uma notificação para que esse suposto pai eles entram em contato para que eles compareça lá no cartório para ver se ele vai admitir o reconhecimento daquela paternidade ou vai ter que haver uma ação de investigação de paternidade. Então é assim que se procede. Os cartórios estão funcionando, como eu falei, de forma remota, e estão marcando até para que as pessoas estejam lá, né, tanto para fazer o divórcio, a dissolução, o registro da união estável. E uma outra coisa também são os casamentos virtuais que estão acontecendo também, né, desde que tenha sido feita a habilitação prévia. E uma novidade que já está acontecendo em alguns estados, que é o divórcio indireto, que é aquele divórcio em que, se uma das partes ajuizar a ação de divórcio e o outro não concordar, porque ainda há um mito, né? uma lenda urbana dizendo assim, eu não vou te dar o divórcio. Mas existe. não tem isso, né? Porque o divórcio é um direito potestativo. Então não adianta que, se um não quiser ficar casado, não vai ficar. Então, os juízes estão também já procedendo desta maneira, né? De que, se não houver um acordo e a pessoa ajuizar um divórcio litigioso, o juiz, mesmo sem citar a parte, né? Porque aí não tem que haver o princípio do devido processo legal. O contraditório, né? O contraditório e a ampla defesa estão inseridos dentro do devido processo legal. Mas que, neste caso, não há necessidade. Por quê? Porque demonstra-se que uma das partes, não quer mais aquela relação. E ninguém é obrigado a ficar num casamento que não está mais se adequando aos anseios daquela pessoa, né? Então, é uma novidade também no direito. Eu costumo dizer que o direito de família é o direito mais volátil que tem, né? Ele muda muito a todo momento, inclusive em relação à alienação parental também. Agora surge um novo nome, que é a autoalienação parental, que é aquele pai que se afasta dos filhos e ele coloca na cabeça dele que ele está sendo alienado, mas na verdade é ele mesmo que está se alienando, né? Porque ele não quer mais ver os filhos, ele não quer ficar com os filhos e ele próprio está praticando a autoalienação, que tem muitas pessoas que criticam essa lei, né? Mas ela é necessária no sentido de que uma pessoa não pode ofender o pai dos filhos, né? Eu costumo dizer também que, assim, a melhor coisa que um pai pode fazer pelos filhos é não falar mal da mãe deles, e a recíproca é verdadeira. A mãe não vai falar mal do pai, nem o pai vai falar mal da mãe, porque são pai e mãe e serão para sempre, né? Então é muito importante que isso fique registrado também, né? Que não precisava ter lei para isso, mas acho que as pessoas, quando envolve sentimento, elas ficam muito afloradas, né? E aí acabam realmente perdendo um pouquinho da razão, né? Exatamente, perdendo a razão, né? E que, na verdade, a gente precisa fazer essa autorreflexão também nesse sentido, né? De que escolhemos, nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas, sempre, né? E por isso que a gente tem que pensar muito bem o equilíbrio entre a razão e a emoção.
sempre, né? Mas também não foi porque a gente tomou uma decisão equivocada lá no passado que a gente vai ter que ficar com isso para sempre. Não, resolve o passado, porque as nossas ações hoje, elas não vão mudar em nada o passado, mas as nossas ações e decisões de hoje, elas vão influenciar totalmente o nosso futuro. Olha só o que eu estou falando. Né? Vou repetir, as nossas ações hoje, elas não vão influenciar o nosso passado, mas elas vão influenciar o nosso futuro. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo nesses tempos de pandemia para melhorar a nossa relação? Será que se eu sair um pouco do celular e sentar com a minha filha, com os meus filhos, que eu tenho 3 filhos, né? Eu também tenho 3. Pois e se meus 2 mais velhos já são casados, né? Mas assim, a gente precisa conversar olho no olho, sabe? Então eu acho que está em tempo da gente poder sentar e conversar, né? E dialogar. E dialogar com meu marido, eu costumo falar para ele, falei, graças a Deus, meu amor, que a gente se dá muito bem, né? Porque agora a gente está junto full time e é muito bom que seja assim. E é muito importante que a gente resgate isso, que às vezes fica perdido, né? Porque é tanta correria, vai para lá, vai para cá. Eu mesma tenho uma vida agitada, dando aula todo dia à noite, nunca posso jantar com eles no mesmo horário, mas a gente tem que realmente rever isso, sabe? Porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então a gente precisa rever muitas coisas nesse sentido. Não é mesmo, doutora Claudete? Eu concordo. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Essa correria que a gente vive, você sabe que nesse tempo de pandemia tem tudo pró e o contra, né? Mas às vezes eu fico falando assim, gente, não volta não. Vamos ficar isolados. Porque, olha, eu voltei a cozinhar, coisa que eu não tinha tempo, e meus filhos adoram a minha comida. Não sei o que tem a comida de mãe, né? Parece que acalma, não sei. Eles chegam a dançar, dançam quando a comida está pronta. Eu voltei a cuidar dos cachorros que eu não cuidava, das plantas, da casa. Poxa, e eu tinha perdido isso tudo, porque a gente fica só no trabalho, acorda, sai para trabalhar, né? E a gente realmente não tem tempo para nossa família. Não é nem que a gente não queira, é realmente não tem tempo para nossa família. Eu estou vendo aqui uma pergunta, alguém fez a pergunta, a Raquelzinha está entrando agora, que eu estou ligada aqui na câmera, não sei se alguém está anotando as perguntas, né? Mas alguém falou sobre a visitação, né? Deixa eu falar com relação ao divórcio unilateral que está sendo discutido atualmente, como pode ser visto o tema. E eu não estou conseguindo. Eu falei, né? Eu falei do divórcio unilateral aqui. Enfim, quem está perguntando? Gemelli, é a Jamile. Né? Acho que é Jamile. Eu acho que ela foi até minha aluna, né, meu amor? Eu não lembro agora o seu nome, mas assim, eu falei para vocês, né, que o divórcio unilateral ele está sendo visto como um direito potestativo e o juiz, independente de contraditório e ampla defesa, ele está decretando, porque quando não tem assim na briga, quando um não quer, 2 não brigam, mas no divórcio assim, quando um não quer, o outro também não vai ficar casado. Né? E aí, a outra pergunta foi em relação à visitação, que na verdade eu também não gosto muito desse termo visitação, porque pai não é visita, né? Pai é pai. Então é a convivência. Né? Como é que fica a convivência? O que eu falei também, né? Que deve ser de acordo com os anseios de cada um e as possibilidades. Agora, não pode também uma mãe assim, por causa da pandemia eu vou embora para outro estado. Não pode. Então, hoje mesmo teve uma decisão judicial nesse sentido, de que a mãe foi obrigada a retornar para o Rio de Janeiro porque ela estava afastando o filho do pai. Né? Claro que há casos e casos, isso tudo vai ser analisado, a situação fática do caso concreto em cada situação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem mais perguntas. Sempre com amor, né? Amor, bondade, humanidade. É isso que a gente tem para passar, né? E quando a gente ama o que faz, aí
Nossa, eu acho que chega primeiro do que a gente, né? Porque a nossa energia chega primeiro que a gente. Antes da gente abrir a boca, já chega, né? Mais alguma... Tem muitas perguntas, doutora. Tem, ó, essa questão da constelação familiar é encantadora. A Ana Cristina falou. Aí a Paula, eu acho, professora, em relação à pensão alimentícia, como fica nesse tempo de pandemia? Pois é, tendo aqui outras perguntas, deixa eu falar. Eu também já falei da pensão alimentícia. Tudo tem que ser ajustado de acordo com a situação de cada um, porque tem gente que está recebendo salário integral, outros estão tendo essa perda. Então, é dialogando, né? Uhum. E se não conseguir dialogar com a pessoa direto, contratar uma pessoa para ser intermediária, né? Para ser a mediadora. Mas o mais importante é a gente falar com sabedoria, né? Para que a gente possa chegar a um consenso que seja bom para todo mundo, né? O outro perguntou aqui quando sempre ensinando com amor. Ah, obrigada, minha, muito bom, muito bom. Muito bom rever vocês. Sandrinha também, nossa, Janice, querida. Nossa, muitos queridos aqui. Olha, o Wagner está falando que se formou há 3 anos e tem saudade dos seus sapatos, professora. Aí eu falo para algumas alunas assim, ó, o salto do meu sapato é bem maior do que os sonhos de muitas pessoas. Então a gente tem que sonhar alto, né? É claro! O salto do sapato. Outra coisa, adoção por socioafetividade. Alguém perguntou aqui, né? A socioafetividade, assim, você cria uma criança como se fosse sua filha, mas você não tem o seu nome no registro de nascimento dela. Então a gente vai regulamentar essa situação, tá? Então, a adoção por socioafetividade faz com... Se os pais biológicos concordarem em assinar, não vai precisar destituí-los do poder familiar. Basta a extinção. Então, há uma diferença entre dissolução e extinção. Tá? Eu até, quando o ECA fez aniversário, eu participei de um concurso na OAB Rio de Janeiro, e a minha petição de adoção por socioafetividade ganhou o concurso, né? Está publicada lá no site da OAB do Rio de Janeiro, depois, se vocês quiserem conferir, tá? E eu gosto muito de fazer, né, a ação de adoção por socioafetividade, porque aí não tem litígio, não tem briga, todo mundo assina, todo mundo fica na paz. Embora, quando alguém falou aí de constelação, hoje eu tenho o entendimento de constelação porque a constelação familiar ela foi mal traduzida, porque a palavra em alemão, porque o precursor da constelação é o Bert Hellinger, que é um alemão que faleceu em setembro do ano passado, e ele falava sobre a constelação, mas não era esse nome, porque o nome no original, no alemão, é Familienaufstellung. Familienaufstellung. Foi mal traduzido, porque isso quer dizer posicionamento familiar. E não tem nada a ver com estrela, não tem nada a ver com constelação, com estrela, com astrologia, nada disso. É o posicionamento familiar. Por quê? Porque o pai tem que estar no lugar do pai, o filho tem que estar no lugar do filho. O filho não pode mandar no pai. O filho é filho. O pai é hierarquicamente superior a ele. Nós só estamos aqui porque nós somos produtos das conexões dos nossos antepassados. Né? E nas minhas aulas de direito de família, depois que eu tive esse entendimento, que foi há pouco tempo, eu faço meditação com os meus alunos no primeiro dia de aula. Né? Não vou falar aqui os detalhes, mas a gente faz. Até eu fiquei curiosa agora. É muito poderosa, que as pessoas se emocionam, né? E que a gente está sempre se aprimorando, né? Que eu aplico aquela palavra do japonês Kaizen, que é o aprimoramento contínuo, que isso é muito importante. E a gente, voltando a falar da constelação, então, às vezes, acontece alguma coisa na família que os padrões transgeracionais eles vão afetar naquele comportamento da família. Né? Então, as histórias se repetem. Então, se a gente não tiver essa consciência, essa tomada de consciência, aquele problema que o avô passou, que a mãe... Vai de gerações em gerações. Exatamente. Tem que quebrar o ciclo, né? Então, a gente precisa quebrar isso, né? E identificar
para que a gente quebre o padrão transgeracional. E daqui para frente a gente construa uma nova história da nossa família, né? Porque tem muita gente que se vitimiza também, né? Ah, eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. Não, você tem a escolha, a decisão. E aí, qual é a história que a gente está contando da nossa história? É uma história de vitimização, de tragédia, ou é uma história de superação? Né? Então, isso é muito importante, a gente falar sobre isso para as pessoas tomarem essa consciência. Eu estou vivo, eu sou grato porque eu estou vivo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, meu Deus, muito obrigada porque eu acordei. Né? Em meio a tantos problemas que a gente precisa resolver, mas a gratidão, ela é um segredo também. Né? E aí, voltando para os processos, porque eu sou advogada, né? E o advogado é o único que tem capacidade postulatória no Brasil, né? Ninguém pode ir ao judiciário sem ser por intermédio de um advogado. E a palavra advogado vem lá do latim, né? Advocare ou advocatus, falar por alguém. Então, já que eu posso falar por alguém, eu sou uma agente modificadora da sociedade, por que não falar de paz, de harmonia? Por que não falar de vida, de liberdade? Porque não adianta a gente querer ficar dentro de um fórum, sabe, anos a fio, e não resolver o problema. Né? Então, a gente precisa tomar essa consciência de que o mundo é belo, a gente está agora, né? Dentro de casa não pode sair, mas isso vai passar, isso também vai passar. E a vida não vai voltar mais a ser a mesma, ela não vai. Nós vamos voltar diferentes, transformados, né? E mais fortalecidos, com certeza. Então, as relações, né? Que tudo advém da família, tudo. Se a gente está bem com a nossa família, a gente está bem em tudo. Essa que é a verdade, é a nossa base, é o nosso sustentáculo. Então, a gente precisa realmente tomar essa consciência, né? E de fazer com que o posicionamento familiar, que o lugar do pai é lá no lugar do pai. Então, eu honro e respeito os meus pais. Nem sei se eles estão aqui online, né? Que eu não estou vendo aqui. Mas eu honro e respeito os meus pais porque eles me deram a vida, né? Independente se eu concordo ou não com alguma atitude, com algum comportamento, mas é honrar e respeitar, né? E que o filho não pode ser pai do pai, nem o pai ser filho do filho. Né? Porque eu falei lá naquela palestra com vocês que muitos idosos, às vezes, né? Isso é base na constelação, nas ordens do amor, porque as ordens do Bert Helling, ele fala de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio, sabe? Assim, a gente marca uma outra live para falar sobre isso, que é um assunto muito, muito importante, muito interessante, tá? Que a gente precisa se atentar, que é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? E que muitos pais idosos que estão necessitando do cuidado dos filhos, de repente, é porque eles não tiveram amor quando eram crianças. Então, agora, inconscientemente, eles estão demandando por carinho e afeto e amor, daquilo que eles não tiveram dos pais deles, né? Então a gente precisa rever isso, sabe? Para que as coisas não se invertam. E os cuidadores, eles às vezes eles morrem antes dos cuidados, porque ser cuidador de um idoso é uma tarefa, né? Muito difícil, mas que a gente precisa tomar essa consciência para que isso não aconteça nas nossas famílias, né? Porque o pai tem que ficar lá no lugar do pai. E que, às vezes a gente vê lá um idoso com 85 anos cheio de vitalidade, né? Se exercitando e tal, e o outro que está lá com muito menos, né? Às vezes lá, ai meu Deus, porque ele fica lamentando aquilo que já passou. Então não é para ser assim, né? E tem muita gente que ajuiza a ação de abandono afetivo inverso, e caramba, como você vai monetizar o afeto, né? Assim, não me deu amor, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro para poder. Eu não até escrevi sobre né? isso, sabe? Eu já não até substitui, né, professora? Não O dinheiro substitui, mas exatamente, mas assim, é uma penalização Sim. por aquele pai que não teve a responsabilidade. É mais ou menos como se fosse uma responsabilidade civil, né? Sim, e assim, entendi. eu escrevo sobre isso, já escrevi sobre isso, né? E essa semana, Anastácio, nós estamos tendo uma semana de avaliação em que eles têm que fazer uma resenha.
Aí eles ficam desesperados para escrever uma página. Eu falei, gente, então agora vocês vão dar valor, porque, assim, nos últimos 2 anos eu escrevi 20 artigos científicos. Então, são 20 artigos científicos, não foi uma resenha, né? Então, assim, a gente precisa se acostumar, né? E até publiquei o meu livro, que eu levei para vocês também, né? E muitos dos meus alunos também adquiriram a minha obra, juntamente com a minha amiga Helena. E, assim, são coisas que, assim, as nossas inquietações não podem ficar só na área da reclamação, porque se a gente reclamar e a gente não faz nada, o que vai adiantar? Então, as minhas inquietações jurídicas, insatisfações jurídicas, eu boto aqui no meu livro, né? Assim, olha, tá aqui, tá escrito abandono afetivo, tô escrevendo sobre testamento vital, que é uma outra situação também muito importante, né? Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que estão fazendo planejamento sucessório. Com essa pandemia, muita gente falou assim, caramba, eu vou morrer. A gente vai morrer, porque a morte é a única coisa certa da vida, né? E aí, quando a gente tem essa consciência de que a morte ela vai acontecer para todo mundo, e aí a gente começa a pensar, caramba, se eu fizer um planejamento sucessório, eu vou ajeitar a minha vida patrimonialmente falando, né? Que é muito importante isso também. E a questão do testamento vital é que, se nós em vida temos o direito à dignidade, conforme está lá previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, se temos direito a uma vida digna, que também tenhamos direito a uma morte digna, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, que é no caso de, por exemplo, uma pessoa estar com uma doença degradante e ela não querer se submeter a um tratamento invasivo. E aí ela vai escolher. Então, ela, em sã consciência, ela pode fazer um testamento vital registrado em cartório para que, se ela tiver numa situação de uma doença em que ela não possa exprimir sua vontade, ela seja respeitada a vontade dela de ter uma morte digna. Eu sei que é um assunto bem polêmico, que mexeu muito comigo, foi muito difícil finalizar esse artigo, e aí eu citei a Bíblia, as palavras do rei Salomão, né? Porque o rei Salomão foi o rei mais sábio da história, né, da humanidade, que está registrado na Bíblia, e que ele, na juventude, ele escreveu Cantares de Salomão, né? E na fase adulta, ele escreveu o livro de Provérbios, que eu até indico a leitura do livro de Provérbios, e quando ele estava na velhice, ele escreveu Eclesiastes. E lá está escrito: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer. E aí ele vai discorrendo. E eu finalizei o meu artigo assim, porque se vamos morrer, por que não morrer com dignidade? Então, em primeiro lugar, a vida digna, né? E quando é que a gente tem uma vida digna? Quando a gente vive de acordo com os nossos ideais, né? Procurando fazer tudo corretamente, eticamente. Enfim, é muita coisa para a gente falar aqui, né? E eu não sei se ainda tem mais outras perguntas aqui. Tinha, passou um monte. Já passaram muitos. Eu que gostaria muito que alguém estivesse sinalizando, né? É porque a gente vai falando, não dá para ler e falou. Não dá para ler, porque eu estou ligada aqui na câmera, né? É tempo de afastar, de abraçar, e de afastar, de abraçar-se, isso aí. Há tempo para todas as coisas. Aqui, professora, estão perguntando, caso ocorra a morte de algum familiar e tenha necessidade de abertura do inventário, você acha que é possível o afastamento de sanção quanto à perda de prazo que o judiciário está parado? Não, olha só, vamos lá. O inventário hoje ele tem um prazo pelo artigo 611 do CPC, a gente não usa mais o prazo do Código Civil, né? Por conta da lei mais recente, a gente aplica o prazo de 2 meses do artigo 611. Sim. Então, não vai ter suspensão de prazo por conta disso, não, tá? Então, o prazo é esse. Eu, por exemplo, sou especialista em fazer divórcio, dissolução de união estável
e inventário extrajudicial, porque agora tem um canal direto com a Secretaria de Fazenda e se todos os herdeiros estiverem em consenso, eu faço o inventário de 3 a 4 meses, né? Que é um tempo muito maravilhoso, porque tem inventários aí que duram 30 anos. Né? Gerações. Pois é, assim, os meus filhos mais velhos já são advogados também, né? E nós pegamos recentemente um caso de um inventário desde 93. Ou seja, quando meu filho do meio tinha 1 aninho, o inventário começou e até hoje não foi finalizado. Gente, isso é impossível, porque os herdeiros não entram em consenso. E agora a gente conseguiu convergir, depois de muitas tratativas, para fazer um acordo. E está fluindo. Tá? Então, a gente arruma a casa, faz uma petição lá do chamamento do feito à ordem, vamos arrumar, vamos fazer a árvore genealógica e vamos grampear lá na contracapa do processo e vai fluir. E aí a pergunta foi, os prazos estão suspensos? Não, os prazos não estão suspensos, tá? Então, busque um advogado para fazer o inventário. Por quê? Quando alguém morre, essa pessoa perde a personalidade jurídica. E aí não é mais... Aquele patrimônio não pode mais ficar sob a titularidade daquela pessoa. E aí, por isso a gente chama espólio, né? O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações do morto. E que é necessário fazer um inventário para quê? Para que esses bens passem para a titularidade dos herdeiros. Costumo dizer nas minhas aulas de direito das sucessões que o princípio da Saizine, que é quando os bens se transmitem para os herdeiros automaticamente após a morte, no momento do óbito, que chama princípio da Saizine, porque vem lá do francês Le Mort, Saisite, Le Vif, né? Porque a morte faz com que aqueles bens transmitam a posse para os herdeiros. Então, é a posse que é transmitida, mas é necessário fazer um inventário para que os bens passem para a titularidade dos herdeiros. Um dia desses, também um aluno recém-formado, que eu amo meus alunos, né? Assim, é um dos combustíveis da minha vida, depois da minha família, é estar com os meus alunos, e eu tenho o maior prazer de estar sempre auxiliando, orientando. E aí eles falam, professora, como é que faz quando tem só um carro ou quando tem um seguro de vida? Eu falei, um carro só faz lá pelo arrolamento, pelo rito do arrolamento. Não precisa fazer um inventário. E quando tem seguro de vida, o seguro de vida é uma sucessão anômala. Porque a pessoa que fez o seguro de vida, ela vai deixar o seguro para quem ela quiser, para o beneficiário, né? Não, aí, mas eu sou herdeiro, eu tenho que... Não, não é. A sucessão... Como é que se diz? O seguro de vida, ele tem uma sucessão anômala, não obedece à vocação hereditária, à ordem da vocação hereditária do 1829. Então, é de forma diferente, né? Então, eu costumo dizer que, assim, o fato de eu ser professora, isso me ajuda muito na minha atuação como advogada, né? Porque eu estou sempre estudando para dar aula, me atualizando. Por isso que a gente não pode ser clínico geral, né, doutora Claudete? Que a gente precisa se especializar, não pode ser o clínico geral do direito, né? Isso aí, só as audiências estão sendo suspensas, mas nos juizados especiais, né, estão acontecendo também de forma virtual. Mas no direito de família, as audiências estão suspensas sim, tá? Mas os prazos já voltaram a correr. Então, todo mundo já sabe disso, né? Mais alguma pergunta, doutora Claudete? Doutora, eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Porque eu sempre me deparo com essas situações lá no escritório e tenho até uma certa dificuldade. A guarda compartilhada, como esse instituto a gente pode colocar em prática com um casal que ainda tem litígio? Meio complicado, né? Fica semana na casa de um, semana na casa de outro. Qual é o seu... Na verdade... O seu diagnóstico. A guarda compartilhada, ela não é uma semana na casa de uma semana na casa do outro. Isso é Sim. guarda alternada, né? Sim. A guarda compartilhada é a participação mais efetiva do pai na vida dos filhos, porque geralmente a mãe fica com a guarda, né? 80% dos casos. E o pai quer ter, e tem que ter mesmo, porque o poder familiar pertence a ambos. A não ser que não queira. Né? Que é uma situação que a própria lei vai falar sobre isso, né? Que a guarda é de ambos, que o poder familiar é de ambos. E aí, nesses tempos agora, complicado, mas tendo
todo o cuidado, né, de colocar a máscara, para ficar um pouco na casa do pai, pode até ser assim, uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Eu resolvi também uma questão dessa no diálogo, né, com um casal que estava vivenciando essa situação. Ah, mas aí é perigoso para as crianças. Eu falei assim, olha só, mas as crianças precisam ter a convivência com ambos os pais. Se estão, né, dispostos a exercerem a guarda compartilhada, independente do que ficou determinado lá na justiça, é tempo da gente rever isso, sabe? Então, as pessoas às vezes querem levar a ferro e a fogo e querem lá falar, só sossegam quando o juiz bate o martelo, né? E aí não é assim, a gente tem que ter esse bom senso, essa razoabilidade, né? Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura para poder chegar a um consenso. Não está conseguindo dialogar? Chama um advogado da sua confiança, um advogado que tenha essa visão sistêmica, essa visão que não é assim, né? Ah, a lei está ali, eu vou ter um posicionamento ortodoxo, cartesiano, positivista. Não, claro que não. Sabe, a gente tem que flexibilizar. Na vida a gente tem que flexibilizar tudo, né? Então, há casos e casos, a gente parte do pressuposto que todo mundo está de boa fé, né? Que é o princípio do direito, que a má fé tem que ser provada, mas em relação a essas questões de guarda compartilhada, que haja o bom senso, né? Então, tá todo mundo em casa, então vamos ver como é que pode, como é que a gente pode fazer? Pode ficar uma semana com uma semana com o outro? Pode ficar finais de semanas alternados e terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta? Então, é assim que vai ser, né? Que as pessoas precisam entrar num consenso para isso. Tem outra pergunta aqui. A pensão alimentícia pode ser descontada do auxílio emergencial? Também, pode ser. Se a pessoa está recebendo o auxílio emergencial, aquela porcentagem da pensão alimentícia, ela tem que ser contabilizada em cima de todos os ganhos que aquela pessoa tem. E eu acho estranho isso, né? Porque, assim, gente, precisa provar que ganha X? Meu Deus, o filho, ele está precisando. Então, o pai, ele não tem que ficar lá contando, né? Olha, tem que dar, faz até a conta, 30% de R$ 1.000. Gente, sabe? É uma questão assim, caramba, o meu filho precisa se alimentar, ele precisa viver, é meu filho. Então, não precisava ter essa coisa de ficar contabilizando ali centavos, mas enfim, vai também incidir sobre o auxílio emergencial. Mas como isso não está, porque quando hoje eu atendi uma pessoa que está divorciando e vai requerer pensão. E o que eu expliquei para ela? O marido tem vínculo empregatício, então não vai ser paga pensão em salários mínimos, vai ser desconto em folha de pagamento. Porque o desconto em folha de pagamento vai incidir sobre todos os ganhos daquele pai, inclusive imposto de renda não, 13º e férias, só vai ser excluído o imposto de renda e a previdência, né? Então não adianta, porque ele quer fazer acordo de dar tanto por mês. Eu falei, não é assim que se procede, isso só procede quando a pessoa é profissional liberal, é empresário, aí sim a gente vai contabilizar em salários mínimos. E por isso é que tem que estar determinado lá na sentença que vai ser feito desconto em folha de pagamento de tantos por cento, no caso, 2 filhos, em regra, 30%, e na falta de vínculo empregatício, aí sim vai ser determinado o salário mínimo, inclusive enviando um ofício para a Caixa Econômica Federal, né, em relação ao FGTS, que vai ficar retido em favor dos menores, né? Então, isso é importante também. Alguém está fazendo... Tem outra pergunta, professora. Se o pai não paga pensão, a avó pode pedir autorização para a visita? Tem como? E tem que pagar a pensão? Não, visita e pensão não dialogam, tá? Isso é uma coisa errada que muitas mães falam assim, não vou pedir pensão para o pai do meu filho porque eu não quero que ele veja o meu filho. Não é assim. Primeiro que o direito de conviver com pai e mãe é do filho. Antes de ser do pai e da mãe, é do filho. Conviver com ambos os pais, né? E o direito de visita dos avós, né? É porque a gente está acabando o tempo. Meu Deus do céu. Eu fui uma precursora disso,
né? Porque o artigo 1589, que garante o direito de visita aos avós, ele foi criado inserido no Código Civil em 2011. E em 2007 eu tive uma ação dessa, de visita para os avós. E, assim, não havia na lei esse direito. E eu trabalhei na tese, foi a única vez que a juíza leu a sentença, ela ditou a sentença, lendo os meus argumentos. Né? Então, assim, eu fiz história ali naquele momento. Por isso que eu falo, a gente precisa ser intrépido e ousado. E ter coragem de colocar para fora as nossas inquietações e as nossas teses. Porque as nossas teses são obras-primas, são a nossa propriedade intelectual. E aí eu fiz uma ação dessa de direito de visitação do avô e da avó em relação à neta, ganhei a ação, tá? E hoje a gente tem lá no artigo 1589 esse direito, né, de visitação da avó. O neto tem também o dever de pagar alimentos? Tem, mas não é uma obrigação solidária, é uma obrigação subsidiária, uma obrigação suplementar e complementar. Então, na hora de ajuizar uma ação de alimentos, a mãe não pode colocar no polo passivo os avós. Ela vai colocar o pai, porque a responsabilidade é do pai, mas se o que o pai paga não é suficiente, os avós entram para complementar. Não é uma obrigação solidária. Não pode ajuizar uma ação de alimentos direto contra os avós, porque a obrigação principal é de pai e mãe. E tem que parar com essa mania também que as mulheres acham que os homens têm que sustentar e a sociedade acha que a mulher tem que educar. Quem é a mãe dessa criança? Ninguém pergunta quem é o pai dessa criança, né? Mas a gente precisa ter essa consciência também. Então, há sim o dever dos avós de pagar alimentos, né? De acordo com o artigo 1694, e o direito de convivência, de visita, que eu não gosto muito de visita, como eu falei, eu não gosto desse nome de visita, porque pai não é visita, avô não é visita, é convivência. Está lá também determinado no artigo 1589. Então, independente de pagar a pensão, o direito de convivência ele existe. Agora, sempre chamando a atenção, vamos nos colocar cada um no seu lugar e tomar consciência da nossa responsabilidade. Pai, você fez o filho, você tem que sustentar seu filho. Mãe, você escolheu aquele homem para ser o pai do seu filho, foi você que escolheu, foi você que deu permissão. Então agora respeite, não fale mal do pai do seu filho para o seu filho. E vice-versa, né? Como a gente já falou aqui. Mais alguma pergunta? Vamos para a última que está acabando a nossa live, professora. Uma união estável pós-morte garante a... Vê aqui, Lívia. Peraí que eu mexi aqui. A união estável pós-morte garante à mulher a participar da partilha de valores deixados no banco pelo decujus ou somente incorrer com os bens da constância da união? Sim, né? Depende de quando foi depositado aquele dinheiro, né? Tá acabando, ai que pena. Mas deixa eu falar uma coisa, né? Eu gravei até um vídeo e postei aqui no Instagram, no meu perfil, né? Quem não me segue aí, todo mundo tá... @prof. Ana Cris Pinheiro, né? Eu gravei um vídeo sobre união estável, a importância do registro. Se não tem registro de união estável, numa eventual morte, né? Vai ter que ajuizar a ação declaratória para reconhecer. União estável, tá? Se quiser partilhar. Mas pode também o advogado lançar mão da ação de justificação judicial, que é mais rápida, mais célere. E aí o juiz justifica judicialmente para que ela possa ser, inclusive, a inventariante. Ou receber a pensão lá daquele órgão pagador. Tá? Então, mas aí eu tenho direito ao dinheiro que estava no banco? Depende. Se esse valor que estava no banco foi adquirido na constância da união estável, da mesma forma que acontece no casamento, tem direito sim. Mas se esse valor foi adquirido anteriormente ao casamento ou à união estável, ou ele foi adquirido por forma gratuita, ou seja, sucessão e doação, aí não vai ter direito, mas vai ter direito ao lucro, aos dividendos e aos juros daquele valor, tá? É porque é muito assunto, né? Então, fica aí a dica deles indicarem assim, quais são os assuntos que eles querem que sejam abordados nas lives, né?
futuras, né? Para que Isso. pulou a minha. Sandra Braz, qual é a sua, meu bem? É que já está acabando, 3 minutinhos, né? Qual é a sua? A pergunta de Sandra Braz. Pulou, ela está reclamando que pulou a Achei dela. aqui, ó, Achou? o pai que parou de pagar o acordo judicial. Como fazer a cobrança se o judiciário não está atendendo? Está atendendo, sim, pode executar, né? Mas antes de executar, por que não dialogar? Né? Porque às vezes ele pode ter deixado de pagar porque ele está sem receber. Não é assim que procede. Corre, e claro, porque às vezes, né, o pai deixa de pagar porque ele está afastado do trabalho, porque ele não está recebendo, mas ele tem que pagar, porque aquilo ali é uma ordem judicial. A sentença é um título executivo judicial. Então, o judiciário está funcionando, sim. Eu acabei de dizer que eu ajuizei uma ação domingo, distribuí uma ação e hoje já teve decisão. Né? Hoje não, foi ontem a decisão. Eu só vi hoje, mas está funcionando. Então, pode executar, sim, o pagamento, o não pagamento da pensão alimentícia. Mas o que eu sugiro? Entre em contato com ele para saber o que aconteceu, né? Que na verdade ele que tinha que entrar em contato, né? Mas as pessoas estão muito, sei lá, fora do parâmetro, né? Mas tudo bem. Ah, obrigada. Eu falando de forma simples e clara. Ah, mas essa é a intenção, né? Descomplicar o direito, né? Porque às vezes a gente lê um artigo e se fala, E não nossa, entende. não entende, mas eu descomplico o direito. Ai, tá acabando um minuto. Está acabando, Eu só professora. agradecer. Olha, qualquer dúvida, postem lá no meu direct, tá? Na medida do possível, que eu tô assim, alucinado com um monte de aula e coordenação, mas a gente pode sim. Eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Foi um prazer, doutora Claudete. Muito obrigada pelo Nada, convite. querida. Uma O prazer é honra todo estar nosso. aqui. Se a senhora Grande quiser beijo pra voltar, vocês. é só retornar. Já estou pedindo outras lives aí, olha. Oba, então tá. Depois é só entrar em contato, tá? Tá bom? Um beijo, Um beijo. querida. Muito obrigada. Muita luz, muita paz para você, tá Amém. bom? Muita energia positiva pra gente. Beijos. Depois me manda a gravação. Mando. Printa a tela que teve.